De volta com o Som do Brasil, na manhã de música brasileira da Universitária FM. Agora vamos ao 7º episódio da série Transmídia da Universitária UFPE Autoral. Vamos conhecer hoje a banda O Experimento. Quem são os estudantes da UFPE que produzem música? Que música eles fazem? UFPE Autoral, o som que rola no campus agora, na Universitária FM. O UFPE Autoral apresenta O Experimento. Tinha um grupo de estudos aos palcos. Foi no curso de música da UFPE que Rodrigo conheceu Diógenes e os dois resolveram estudar juntos o que aprendiam na universidade. Com o tempo, as lições de casa deram lugar para a experimentação. Os dois conheceram os talentos de Lucas, Messias e Rodrigo Cardoso. A cultura popular, com sua mistura de ritmos e melodias, formou essa banda para além das paredes do Centro de Artes e Comunicação da UFPE. Os estudantes Lucas, Messias, Rodrigo Cardoso e Rodrigo Moreira falam sobre essa mistura de gêneros musicais, ideias e estudos que compõem o experimento. E aí, pessoal, nós somos o Experimento. Eu me chamo Messias, toco as teclas, o piano, a escaleta e tudo que a gente experimenta dentro desse grupo. Meu nome é Rodrigo Moreira, eu toco baixo. Meu nome é Lucas Cavalcante, eu toco guitarra. Eu sou Rodrigo Cardoso e eu tomo conta das percussões do Experimento. Além dos quatro, tem mais um integrante, que é o Diógenes Saraiva, é baterista. Felizmente não pôde estar aqui hoje com a gente. A nossa proposta sempre foi de experimentar estilos musicais. O nosso termo experimento é muito mais nesse sentido, não é no sentido de experimentar técnicas específicas. A gente tem uma concepção jazzística, a gente tem um formato estrutural de fazer as músicas como é tocado no jazz, onde muitas vezes a gente tem um tema e aí tem rodadas de improvisação e aí a gente busca realmente explorar bastante os instrumentos. Mas o nosso som, ele mistura diversos estilos. Por exemplo, tem música que mistura um baião com um blues, tá ligado? Então a nossa proposta, e esse nome vem justamente dessa proposta, que é de pegar os diversos estilos e também ideias, porque eu acho que vai até pro campo filosófico, assim, todo mundo tem uma forma diferente de pensar, e jogar isso numa panela, misturar e ver a novidade, né, dessa mistura. Existe um abismo, o músico que toca no quarto e o músico que toca com a parte instrumental, com o grupo e tudo mais. Então, ele também tem essa questão de ser também um laboratório de estudo para você desenvolver não somente a parte de repertório, mas a parte composicional e técnica no instrumento e em diversos estilos afins, né? Nos corredores da UFPE, a música jamais será só estudo. De projeto de extensão a encontro, amizade e criatividade. Os meninos contam sobre esse processo e a chegada de Rodrigo Cardoso na banda. Todos nós aqui estudamos licenciatura em música. Acho que muito da nossa convivência é de corredor também. A gente paga cadeira junto, às vezes, encontra dentro do corredor, tá tocando uma pessoa, a gente se junta, faz um som junto. No meu caso, o experimento teve um impacto, assim, na minha trajetória dentro da formação, porque eu vinha fazendo piano erudito, vamos dizer assim, mas a minha vivência sempre foi com o meio mais popular. E aí chegou o guitarrista anterior do grupo, eu já me conhecia, era da turma também, e o Rodrigo tava só como um trio, aí ele me chamou pra gente colocar mais harmonia e tal, né, através do piano. Quando eu montei o grupo com a ideia de estudar, eu não tinha a pretensão de ser um quinteto, de ser um quarteto, nada. Quando eu me juntei com o baterista, Diógenes, e a gente teve essa ideia, e aí a gente, não, dá pra colocar uma guitarra. Aí depois a gente sentiu necessidade de colocar outra coisa. Não, dá pra colocar outro instrumento aí. E aí eu conheci o Messias e ele tocava piano, eu falei, não, perfeito, piano. Depois que colocou o piano, a gente sentiu necessidade de ter outra coisa. Não, tá faltando alguma coisa. Aí foi quando eu conheci Rodrigo Cardoso. A princípio, a gente chamou ele pra fazer uma participação. E aí, vamos tocar? Vamos. Então eu convidei Rodrigo a princípio pra fazer uma participação, só que no primeiro ensaio, quando ele chegou, tocou, a gente, que massa, velho, tem que ter isso no... Era algo que tava faltando. Depois da participação,
percussão, a gente chegou pra ele, Rodrigo, a gente não quer que você faça uma participação somente, a gente gostaria de que você fosse um membro fixo do grupo, né? E até então a gente não era um projeto de extensão, a gente ainda continuava sendo um grupo de alunos que se juntava para estudar. Eu acho, só para complementar, é importante também isso que o Lucas falou, que a gente é muito de corredor, porque como a gente tá sempre estudando por ali, eu acho que antes de tudo, antes do experimento ser um projeto de extensão, antes de ele ser um grupo musical, então é um grupo de amigos também que trocam ideias, né? E isso reflete muito no nosso som, né? Essa coisa da interação das ideias e a interação das ideias musicais também, na hora que a gente tá compondo e rearranjando e tal. Agora, Rodrigo Cardoso conta sua história na música e no experimento, o contato e seu aprendizado na bateria e na percussão e a retomada na carreira musical. Eu tenho uma história assim na música um pouco diferente, né, da que eu vivo no experimento. Quando eu inicio meu estudo com música, eu fui estudar bateria, né, que é um instrumento que eu sempre tive mais próximo, né. E o meu contato com a percussão foi mais dentro de uma linha mais erudita, digamos. Ainda se divide muito a percussão nesses dois lados, percussão popular e erudito. Mas, querendo ou não, mesmo você estudando a bateria, ou a percussão erudita, ou a popular, você acaba transitando por todas elas, de alguma maneira. Com esse convite dos meninos, eu me senti mais instigado a pesquisar mais, a estudar mais alguns instrumentos que até então eu não tinha muito contato, porque não era usual do meu dia a dia. E foi muito interessante, muito legal para mim, principalmente numa retomada para mim pessoal, na parte musical, na carreira musical, que eu tinha dado uma parada devido a um acidente visual, né, que eu tive. E esse momento de estar num grupo, experimentando, podendo ter mais liberdade, né? Porque quando você, por exemplo, está dentro de uma orquestra, você tem que tocar aquilo que está pronto, né? Aquilo que o maestro está pedindo, que a música está pedindo, você não tem muita liberdade para criar e colocar suas ideias. E num grupo como esse, um grupo experimental, um grupo de música instrumental, você consegue se expressar mais dentro daquilo que você está vivendo, daquilo que você está construindo musicalmente. Então, minha entrada no experimento proporcionou esse contato também, né? De inovar, de me sobressair um pouco mais, sair um pouco da minha zona de conforto também. Rodrigo e Lucas falam sobre a formação clássica da banda e o quanto a graduação é mais voltada ao erudito. Porém, o experimento gosta mesmo da liberdade e criação que a música popular oferece. É engraçado que o ambiente acadêmico, ele ainda é muito eruditizado. Todos nós transitamos por isso, né? Então, o Lucas estudou violão clássico, o Messias estudou piano clássico, o baterista também estudou percussão erudita. Então, de alguma maneira, todo mundo transitou, mas a gente sente essa necessidade que muitas vezes a música popular oferece, né? Então, a gente meio que corre um pouquinho contra a maré do que às vezes o curso está meio que colocando para os alunos. Tem aquela ideia de que a música erudita ela é muito pronta já, né? Então você já tem uma parte escrita que você não pode fugir daquilo, tem que tocar exatamente o que tá ali. E no experimento, uma coisa que a gente gosta muito é essa liberdade de a gente estar podendo experimentar arranjo, sons diferentes, né? Os meninos do experimento falam sobre o que gostam de ouvir e o que faz parte da identidade de cada um. As influências começaram desde cedo, assim como a paixão pela música. E assim, o meu começo com música foi totalmente assim, muito familiar, porque eu fazia música com meu pai. Meu pai estudava contrabaixo, ele foi quem me ensinou os primeiros acordes ali no teclado e tal. De lá pra cá, durante a minha formação, assim, eu escutava muito mais contrabaixistas do que pianistas, né, na verdade. Eu gosto de experimentar coisas diferentes, sons diferentes dentro do piano, né. Ouvi pessoas também como Hermeto Pascoal, Tiberê, Zuarg, né, e Chicoria também, que são pessoas que têm uma forma diferente de tocar. Eu acho que isso faz com que eu também tenha esse interesse pelo experimento. Colocar essas técnicas diferentes e harmonias diferentes, né, dentro da nossa música. A minha relação é bem essa, de influências e o grupo em si. Assim, eu sou apaixonado pela música brasileira, a música feita no Nordeste, a música de Sivuca, a música de Dominguinhos, a música de Lenine. Tem um cara argentino, né? Já não está mais aqui com a gente, mas fez um som tremendo na Bahia. Foi o Ramiro Mussoto, percussionista. Ele se dedicou muito à música brasileira. É uma referência para mim nessa questão de experimentar, de extrair, né? Meus contatos com a música, né, foi primordialmente com a música pernambucana. Eu, inclusive, comecei estudando um instrumento que nem era o meu atual, nem era violão. Eu comecei estudando pífano com Egildo Vieira.
Bahia. E eu sempre tive esse contato mais forte com a música pernambucana, com a música armorial, com o frevo de bloco, o próprio jazz mesmo. Eu sou muito fã de Patti Metini, de Vitor Biglione, pessoal de Minas Gerais, né? Clube da Esquina, Toninho Horta. Eu comecei meus estudos, foi no ensino médio com rock, que a gente tocava basicamente reggae rock, de Iron Maiden. Aí eu comecei lá no Semo a estudar, e aí foi meu primeiro contato com a música escrita, foi começar a ver que a música não era somente aquilo que eu escutava. Minha influência no contrabaixo, eu comecei a escutar mais música brasileira justamente por conta do grupo, mas basicamente minha influência é jazz, os grandes nomes, né? Jaco, principalmente, Charles Mingus, e enfim. E mais pro lado do rock, tenho muita influência de Steven Harris, mas eu não me limitei só a isso. Eu busco cada dia conhecer outros estilos, né? Na verdade, o jazz, ele é o que talvez seja mais unânime no grupo, né? Todo mundo gosta, desde o jazz mais tradicional americano até jazz latino, jazz brasileiro, da música brasileira mais jazzística. Todo mundo é fã. Acho que é muito essa coisa de unir, né, a linguagem do jazz com a variedade, principalmente rítmica, que a gente tem, sobretudo aqui na América Latina, né? Para sacar mais sobre o experimento, você pode saber tudo pelas redes sociais da banda. A fanpage da gente no Facebook é o Experimento, bem fácil. No Instagram também, a mesma coisa, o Experimento. Então, se você for nas redes sociais da gente, tanto no Instagram quanto no Facebook, lá vão estar os links para o YouTube, e aí você pode sacar o som da gente lá. A gente vai chegando ao fim do penúltimo episódio dessa segunda temporada do UFPE Autoral. Para fechar o programa de hoje, vocês ouvem uma canção autoral escolhida pelo Experimento. Essa música, eu resolvi chamar ela assim de Brasil por conta do estilo que ela envolve. Ela começa com uma ideia de bossa nova, e aí eu tive muita influência também de Tom Jobim, que é uma pessoa que, na minha adolescência, eu até às vezes achava que eu não era normal, porque todo mundo tava ouvindo rock, eu tava ouvindo Tom Jobim. Mas eu sempre tive esse amor, assim, por ele. E aí, um dia, estudando piano normal, acabou surgindo a ideia ali, né? O tema veio na cabeça, e aí fui colocando, mostrei pros meninos, porque geralmente o nosso processo de composição é esse, né? Um tem uma ideia inicial, um tema, geralmente, aí a gente chega, mostra, e aí começa a construir. Fiz a estrutura harmônica, né, de Brasil, mostrei pra eles, e aí sim, o Brasil ganhou vida. Eu acho que é essa ideia também de explorar os ritmos da América Latina, né? Quando o Messias chegou com essa música, como a gente tem uma percussão e uma bateria, então os meninos, aí dá um ritmo latino. Aí a gente começou a experimentar salsa, merengue e tal. Aí achou mambo. Aí não, vai ficar mambo. E aí, quando colocou o mambo, tem uma parte que só tem percussão e baixo. E eu já trouxe do que eu sou muito fã de Vulvipec. E eu adoro quando o baixista, ele meio que a banda para de tocar e ele fica fazendo alguma linha de baixo, bem groovada, assim. Eu falei, não, aqui dá pra eu colocar alguma coisa relacionada com o Vulvipec. E aí, Messias trouxe uma bossa, o baterista e o percussionista colocaram um ritmo latino, e eu coloquei uma coisa de rock. Então, assim, é muito também do momento e cada um. E quando a gente tocou essa música no FIV, a experiência que a gente teve, porque foi o maior público que a gente teve até então, pra gente foi uma sensação de, poxa, realmente a gente tá no caminho certo. É esse o caminho que a gente tem que fazer pra fazer o nosso som, é pegar um pouquinho de cada um e misturar. Eu acho que é importante pra quem ouve o Experimento imaginar que é uma banda que costuma tocar como se fosse um instrumento só. Ou seja, o Experimento não fica muito focado, o piano faz só base, o baixo faz só base. Não, a gente geralmente tá todo mundo conversando, todo mundo se comunicando.